Mentes renovadas, precisamos. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma mente renovada pela palavra de Deus, nós não temos condições de entender e aceitar a vontade de Deus. Não temos mesmo. Queridos, nós vivemos um tempo bem difícil. A nossa mente ela é um campo de intensas batalhas. Quantas fortalezas mentais. Alguém disse certa vez, e eu concordo, que muitos anos atrás, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nós víamos muita manifestação maligna, possessão maligna, o diabo tomando pessoas e fazendo aquela algazarra. Hoje a gente não vê isso. Por quê? Porque mudou a forma de atuação. Satanás hoje ele tem atacado muito mais de forma sutil, de forma que ele faz com que a mente fica tão tomada por aquilo que é errado e a pessoa acha fielmente que está certa. Então, nós vivemos, eu posso dizer para vocês com certeza, nós vivemos uma intensa batalha mental. Pensamentos que não desejamos, registros de padrões errados, de famílias disfuncionais, consciência culpada pelo pecado. Tudo isso está na mente. Teorias, conceitos e teorias malignas atuais, confusão e problemas emocionais na mente dos jovens e das crianças, principalmente relacionados à identidade dos jovens e das crianças, dos adolescentes principalmente. Pecado entendido hoje por esta geração e por muitos, e até por quem frequenta a igreja, porque isso eu já ouvi. Pecados entendidos como preconceito. Isso é confusão, isso é falta de entender a palavra de Deus, o que é a vontade do Senhor. Valores desprezados por causa do humanismo secular. Confusão, ou seja, o homem tornou-se o seu próprio Deus. As filosofias, o relativismo, a baixa moral, os princípios sendo largados de lado, né? Por isso nós ouvimos hoje coisas como: eu sou o que eu quiser ser, faço o que eu quiser com o meu corpo, eu não devo satisfação para ninguém. E isso está muito, assim, de forma em ebulição no nosso tempo. Mentes confusas. Aí Paulo diz para nós em Efésios capítulo 4, versículo 17, assim: isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. É exatamente isso que está acontecendo, né? Alguns que rejeitam o conhecimento de Deus se acham iluminados, se acham as pessoas mais sábias, tá? Alheios à vontade de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Gente, como que esse versículo é atual? Se vocês pegam as narrativas e as notícias do próprio jornal, da própria rede, né? Aqueles escândalos lá do Puff Daddy, que coisa, que rede, que teia mais maligna. Gente, como que uma pessoa chega a um nível tão degradante, de tanta maldade, de morte, de assassinato, de tudo que não presta. Não basta só ter uma moral baixa, não basta só entregar o corpo à dissolução, a tudo que não presta, como Paulo está falando aqui.
Mas é isso que nós estamos vendo na sociedade atual. Porém, nós temos uma mente renovada pela palavra de Deus. É isso que Paulo está falando, certo? E quando ele pede, ele faz um pedido, ele está rogando pelas misericórdias de Deus. É porque Deus é misericordioso, senão nós já teríamos sido consumidos. Mas pelas misericórdias ele faz esse pedido, ele faz esse clamor, apresentem. Ele estava falando para a sociedade gentia. Paulo estava falando ali numa sociedade onde havia ali culto ao corpo, profetisas cultuais, aquelas orgias nos templos. Ele estava falando, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que se apresenta um sacrifício vivo? É não emprestando, é não colocando esse corpo em algo que desagrada ao Senhor. É não fazendo através do corpo, é não pecando através do corpo, né? Toda a nossa vida terrena, não só quando estamos dentro da igreja, tem que ser um culto vivo. O culto racional é isso, sacrifício vivo é isso, é não colocar as minhas mãos para aquilo que não devo, é não colocar os meus pés, é não ir com os meus pés para onde não devo, é não colocar diante dos meus olhos aquilo que não edifica, é não deixar com que pensamentos horríveis tomem conta da minha mente, é encher a minha mente com a palavra de Deus, é isso que é apresentar, é não deixar sentimentos ruins como orgulho, vaidade e coisas afins que tome conta do meu coração. É entregar esse coração para Deus todos os dias. Quando você faz isso, você está apresentando o seu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É tomar a sua cruz todo dia, é crucificar a si mesmo, seu ego, sua vontade, suas vaidades. Tomar a sua cruz é isso. Você sabe onde está, em que lugar, em que área você tem um calcanhar de Aquiles, né? Então, depois que você apresenta o corpo nesse sacrifício vivo, crucificando os desejos pecaminosos, caídos, da natureza caída, aí Paulo fala, e não vos conformeis. Conformar é tomar a forma, moldado exteriormente a fim de encaixar em um determinado modelo. Muitos estão se encaixando no modelo do mundo e querendo ser crente. Não dá, não tem como. Não vos conformeis com este século. Século aqui, Paulo estava falando do século dele e para todos os posteriores que viriam. Porque o Deus deste século, ele diz que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não vos conformei, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente renovada, como é que eu renovo a minha mente? Você precisa ter a mesma forma de pensar que Ele a criou para ter. Deus te criou para ter uma forma de pensar como Ele. Em bondade, em santidade, em proximidade dEle, em amor ao próximo, em pregação do Evangelho. E foi aqui, olha, que Satanás entrou, sabe? Pois com o pecado, o homem não pensa mais com a mente de Deus. Você pensa com uma mente, você tem a tendência de pensar com uma mente carnal. Faz uma avaliação aí de tudo que você pensa num dia. Qual a porcentagem que você está pensando com uma mente carnal e qual a porcentagem que você está pensando com uma mente de alguém que tem temor a Deus e que pensa com a mente de Cristo? Porque Paulo vai dizer que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Você foi resgatado por Ele para pensar como Ele pensa, para entender como Ele entende, tá? Então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá para conhecer a vontade de Deus sem uma mente renovada. E uma mente renovada, ela não relativiza os valores da palavra de Deus, sabe? Quer ver uma coisa relativista que está aí muito, muito atual? O empoderamento feminino. Só que esse empoderamento feminino, ele é com a retirada ou empurrando o homem para o lugar que não é dele. É retirando o homem da vida da mulher, é dizendo que nós podemos fazer as mesmas coisas, sabe?
cada um no seu quadrado. Deus fez a mulher com uma constituição psicológica maravilhosa, emocional para coisas assim preciosas, e fez o homem também. Aquilo que falta em nós tem neles, aquilo que falta neles tem em nós, mulheres. Então isso é lindo quando você entende o plano, o propósito, a meta, sabe? O plano de Deus, o projeto de Deus para o homem e para a mulher. E o feminismo é uma dessas coisas, sabe? O machismo também, o homem fora do propósito de Deus. Então, uma mente renovada, ela não é mais dominada pela mente carnal, porque você tem uma nova natureza, você nasceu de novo, você foi gerado de novo para uma natureza diferente, a natureza de Deus, a natureza do Pai, do teu Pai, sabe? Então pense sobre isso, renove a sua mente, você precisa. E Paulo vai falar, acho que é em Coríntios, que nós temos que levar cativo todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Cativo é, olha, a minha mente, o meu pensamento, ela não tem lugar para o relativismo mundano, ela não tem lugar para os princípios que estão fora da palavra de Deus. A minha mente não tem lugar para relativizar o pecado. A minha mente vai saber classificar o que é pecado realmente, o que é preconceito. Não fazer essa mistura, sabe? Então, querido, em nome de Jesus, tenha uma mente renovada. Coloque a palavra de Deus na sua mente, leia os textos bíblicos e deixe ele entrar no seu coração. Você renovará a sua mente. Amém? Que Deus te abençoe. Curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas.